E como a gente já destacou aqui na abertura, hoje é Dia Nacional da Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Por isso, a gente começa a edição falando ao vivo com a repórter Thelma Tomás. Ela está acompanhada de um consultor técnico em segurança no trabalho. Thelma, boa tarde, bem-vinda. Traga aí as dicas para a nossa audiência, dicas tão importantes justamente para todo mundo trabalhar, mas trabalhar com segurança. É isso aí, Daniel Nunes. Boa tarde para ti e para quem nos faz companhia na hora do almoço. Exatamente, uma data importante, uma data para a gente refletir sobre os cuidados que são necessários para desenvolver as nossas atividades profissionais com segurança. O Brasil o estado do Rio Grande do Sul, é o terceiro estado com maior número de notificações no Brasil em número de acidentes, perdendo apenas para o estado de São Paulo e para Minas Gerais, o que significa que nós estamos aí com um alto índice de notificações de acidentes nos ambientes de trabalho. Do meu lado, como tu adiantaste, já está um consultor, um especialista em segurança do trabalho, o Glauber Fortes, e a gente vai conversar e vai começar já por aí, né, Glauber? Se nós temos tantas notificações, o que é a palavra-chave no ambiente de trabalho? Quais são as dicas para a gente trabalhar com segurança? Boa tarde. Boa tarde. A palavra-chave para mim é a conscientização, né? Nós precisamos estar conscientes do cumprimento das normas e do uso dos equipamentos de proteção individual. Então, dessa maneira, nós podemos evitar, né, os acidentes, né, que hoje nós estamos com 612 mil, né, em todo o Brasil, e com muitas perdas, muitos óbitos, né? Então, o uso do equipamento consciente e seguir as normas de segurança dentro do ambiente de trabalho é muito importante, né? Algumas empresas obrigatoriamente têm a figura do técnico de segurança do trabalho, que precisa estar ali, que faz o monitoramento, a orientação dos funcionários, e outras contam com as equipes, né, que são as comissões internas de prevenção a acidentes, e outras ainda não têm a obrigatoriedade desses profissionais, aí contam só com o bom senso e as obrigatoriedades previstas em leis, né, que precisam orientar como esse profissional desenvolve as suas atividades e regulamentações próprias que são regidas por leis que determinam. Corre um pouco por conta da gente tomar esses cuidados, né, Glauber? Como é que a gente pode orientar para quem está em casa aí dicas importantes e essenciais aí no desenvolvimento das tarefas diariamente? A gente está falando que segurança do trabalho é dentro de uma empresa, né? Então, toda empresa que possui pelo menos um funcionário regido pela CLT, ela tem a obrigação de cumprir as normas, né? Com ou sem, né, uma figura do técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro de segurança, ou médico de trabalho. Partindo do princípio de que existem 38 normas, né, que regulamentam lá nossas atividades do dia a dia na empresa, né, quanto ao uso do IPI, nós temos uma norma que fala só como usar o capacete, como usar a botina, como usar o protetor auditivo, né? Nós temos uma outra norma lá que nos ajuda, nos auxilia no ambiente de trabalho, né, em trabalho em altura. Se eu estiver acima de 2 metros, eu sou obrigado a estar com cinto, estar com capacete, né, estar com calçado de segurança, óculos, enfim, todos os equipamentos necessários para que eu possa fazer um trabalho seguro. Existem duas maneiras, né, de a gente analisar o acidente de trabalho. Quando já ocorrido, né, quando já ocorreu, aí não, né, é uma maneira que a gente precisa levar em consideração, né, que são feitas aí uma análise do acidente, nós precisamos analisar, precisamos fazer uma investigação para que isso não ocorra novamente. E a parte prevencionista, né, a parte de prevenção, que aí vem a fiscalização, vem os treinamentos, exames médicos. Então, tudo isso dentro da empresa vão fazer com que a gente consiga desenvolver um trabalho consciente, seguro, né? Eu sempre falo, alguém está nos esperando em casa. Então, a gente sai de casa, a gente tem que voltar para casa da maneira que a gente voltou, ou melhor, né? Então, seguindo essas normas, a gente vai poder voltar para casa com segurança. Esse profissional que está ali para dar esse assessoramento, que está ali para dar essa orientação na empresa, ele é indispensável e tem uma formação específica para isso, né, Glauber, que é a tua função.
Correto, isso mesmo, né? Tem que ter proeficiência, né? Inclusive nos treinamentos, nas orientações, os documentos, os laudos que são feitos, né? Existem vários documentos que hoje as empresas elas têm que fazer, tipo o PGR, que vamos falar aqui para quem não sabe, né? Que é um programa de gerenciamento de riscos, né? Riscos químicos, físicos, biológicos, né? Que a empresa, às vezes, na atividade que eu exerço, né, eu estou exposto, então eu tenho que... É tudo avaliado, a atividade eu estou exposto. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, um produtor rural, né, que é o mais comum na nossa região aqui. O produtor rural, ele tem várias exposições, né, ao ruído, quando está lá operando o trator, né, está podendo fazer a aplicação de defensivo. Então, conforme a exposição dele, é utilizado um tipo de equipamento, é preciso ter um treinamento, né? E aí a gente acaba, né, o profissional esse tem que ser qualificado para poder ajudar a fazer a conscientizar, né, da necessidade dos equipamentos, enfim. Muito bem. Frente à tua expertise, quais são os casos mais comuns de acidente de trabalho? Olha, eu tenho 20 anos nessa área, né? E eu já vi muitos acidentes. Então, as causas mais comuns é o comportamento inseguro no ambiente de trabalho, né? Que é aquele comportamento que o indivíduo, que o trabalhador tem, né? Quanto, por exemplo, aí, claro, aí vai comportamento seguro pode ser um acidente sofrido por negligência, por imprudência, né? Por imperícia. O que é isso? Por exemplo, imprudência é o excesso de confiança. Quando o trabalhador ele tem o excesso de confiança, ele acaba não, por ter essa confiança, não cumprindo com todas as normas às vezes, e aí sofre o acidente, né? Há poucos dias, numa empresa que eu presto consultoria, um trabalhador ele caiu de altura. Era rapidinho, não usou o cinto de segurança, não colocou nenhum equipamento de segurança, foi lá para fazer um serviço muito rápido e caiu e sofreu, né, um acidente fatal, né? Ele morreu. Nesse caso, foi imperícia, né? Foi falta de cuidado, excesso de confiança, porque existe toda uma orientação, mas não foi cumprida. É um comportamento inseguro que eu falo, né, no ambiente de trabalho, né, que parte do indivíduo, né. Claro, temos também condições inseguras no ambiente de trabalho, né. As condições inseguras é quando o ambiente de trabalho não me proporciona um trabalho seguro, né. A falta, por exemplo, de um corrimão numa escada, a falta de uma linha de vida para eu ancorar o meu cinto, né. E tudo isso gera uma condição insegura. E também temos que levar em consideração hoje, também que é uma causa de acidente, né, que é o fator pessoal de insegurança, né, que é aquela parte cognitiva, que hoje, né, até por causa da pandemia e outros fatores, o trabalhador e a saúde mental dele foi afetada. Então, às vezes, se ele chega no final início da semana para executar um trabalho de risco, e ele não está bem, ele tem problema familiar, ele está passando por problemas difíceis, né, ou até mesmo, né, uma depressão. Então, isso tudo hoje se leva em consideração. Então, são os fatores pessoais de insegurança no ambiente de trabalho que também pode gerar um acidente, né? A questão emocional também é um aspecto que precisa ser considerado no contexto total, né? A gente pensa em acidente do trabalho sempre com uma queda, com o uso inadequado de EPI, mas a saúde mental, o contexto emocional também precisa ser considerado nessa situação toda, né, Glauber? Com certeza, né? Principalmente nesses últimos dias aí, né? Que é onde nós sabemos que sofremos aí por 2 anos e meio praticamente, né? Consequência de uma pandemia, e aonde os trabalhadores foram afetados. Todos nós fomos afetados, né? E muitos acidentes de trabalho que estão nesse índice de 612 mil no Brasil, provavelmente a origem, a raiz, seja emocional. E os gestores precisam estar atentos no contexto geral da saúde do trabalhador. A mente, o corpo, os equipamentos, é preciso ter um olhar voltado para a saúde integral desses trabalhadores, né? Além desses cuidados todos que tu colocaste, do uso de EPI, da confiança necessária, das orientações dos técnicos, é preciso olhar o trabalhador como um ser humano completo, com o que ele de fato é, né? Sim, por isso que as próprias normas, elas exigem isso, né? Tu tem que dar o treinamento, tu tem que fazer os exames médicos, fazer a avaliação clínica, para ver como está a saúde física e mental. Conforme o trabalho que ele vai desenvolver, a gente faz um exame que se chama psicossocial, que é onde avalia a parte cognitiva, a parte mental, a saúde mental dele, né? Então, tudo isso vai influenciar para que ele faça um trabalho seguro.